Bom dia, irmãos, a todos aqueles que estão nos ouvindo também pela internet. É um prazer estarmos aqui reunidos nesse sábado, comemorando o Sábado da Criação, que é um sábado que é comemorado mundialmente. A Conferência Geral definiu que o quarto sábado de outubro é comemorado em todas as divisões, como sendo o sábado em memória a Deus Criador. Então, é um prazer e um privilégio podermos estar aqui com vocês. Estou acompanhado do Dr. Hipólito, que é o diretor-secretário da Sociedade Criacionista Brasileira. Nós temos outros membros que estão divididos, que nós estamos com uma programação também na Igreja Central, com a Sociedade Bíblica do Brasil. Temos um pequeno vídeo institucional que pode falar um pouquinho a respeito das nossas atividades. Dr. Hipólito, gostaria de comentar um segundinho aí a respeito da sociedade? Só da nossa alegria, né, em poder participar aqui dessa programação hoje. Agradecemos então à igreja pelo convite que tivemos, né, por estar aqui para apresentar o Sábado da Criação para vocês. Ok, então vamos ver o vídeo. Muito obrigado. A luz que seguimos reflete muitas evidências de uma criação inteligente. A Sociedade Criacionista Brasileira completa 50 anos neste ano de 2022, iluminando mentes com conhecimentos e estruturas que refletem esta luz. Desejamos expressar nossa gratidão a Deus diante de nossa trajetória. Em 1972, começamos com algumas páginas datilografadas, lançando a Folha Criacionista. Com a graça do Criador, não paramos mais. Inspirados na revista pioneira da Sociedade Criacionista Norte-Americana, a Creation Research Society, ganhamos fôlego traduzindo e publicando artigos e livros de autores estrangeiros e brasileiros, periódicos para crianças e séries temáticas de cartazes e vídeos didáticos. Tivemos a oportunidade de participar de numerosos congressos, seminários e conferências em salas de aulas, igrejas e outros eventos dentro e fora do país, com a participação de pessoal altamente qualificado academicamente. Nossa meta institucional é incentivar a criação de pelo menos um núcleo criacionista em cada estado brasileiro. Desde 2012, com a fundação do primeiro núcleo em Maringá, no Paraná, passamos a ter um excelente modelo para incentivar a fundação de quase uma dezena de outros até hoje. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, têm sido abertas hoje amplas oportunidades para iniciativas inovadoras na divulgação das teses criacionistas pelas redes sociais nos mais diversos níveis e de maneira rápida e abrangente. Em particular, tornou-se possível a divulgação do acervo do Centro Cultural da Sociedade, que desde 2004 tem sido aberto para palestras, acesso à bibliografia, documentos e material de pesquisa sobre a existência de planejamento, propósito e desígnio em toda a natureza. Comemorar 50 anos de divulgação de pesquisas, oferecendo respostas adequadas a questionamentos com relevância cultural, social e espiritual, significa muito para todos nós, pelo que tivemos oportunidade de fazer com as bênçãos do Criador. Então, entre no site www.scb.org.br para conhecer mais sobre esta sociedade que acredita no Criador do maravilhoso universo no qual estamos inseridos de acordo com seu planejamento, desígnio e propósito.
E a quem ainda não conheceu a nossa sociedade criacionista, não percam essa oportunidade. É um lugar maravilhoso. Nós temos lá o Ruizinho, o Dr. Rui, sempre nos orientando com muito amor e muito conhecimento. Então, é algo que a gente não pode perder a oportunidade é uma experiência que a gente não pode perder. Nós, claro, nós tivemos um curso alguns anos atrás com alguns dos líderes da igreja lá, nós tivemos uma experiência maravilhosa, aprendemos muito sobre o tema, e é um tema que a gente tem que ter muito firme no nosso coração, porque nós sabemos que é um dos temas mais atacados aí fora. Nós temos o privilégio de ter aqui o Dr. Rodrigo Melo Gomes. Ele é doutor em Ciências Biológicas e ele também é professor na Universidade Federal de Goiás. E ele que vai conduzir hoje a palavra aqui na nossa igreja. É um prazer recebê-lo. E fique à vontade. Obrigado, irmão Silvio. Vamos só fazer uma oração. Vamos. Claro. Senhor Deus, nós temos aqui o privilégio de ter o Dr. Rodrigo aqui conosco nessa manhã para conduzir a Tua palavra, para falar um pouco de Ti, para falar um pouco da Sua criação, do Seu poder e do Seu amor maravilhoso. Nós pedimos que o Senhor abençoe e que o Seu Santo Espírito o guie nessa manhã que teremos maravilhosa na Tua companhia. Isso tudo pedimos não porque haja mérito no Dr. Rodrigo, não porque haja mérito em qualquer um de nós, não porque tenhamos qualquer coisa de especial, mas porque estamos aqui de coração aberto para receber o Teu Santo Espírito, porque tudo de bom vem de Ti. Então, abra nossas mentes, nossos corações, conduza esse homem na condução da Tua palavra, nós pedimos por Cristo. Amém. Amém. Que o privilégio seja de eu ser usado pelo Espírito Santo nessa manhã. Amém. Bom dia, igreja. Quero desejar um bom dia também para você que está nos assistindo de maneira remota, online, e para uma pessoa de maneira muito especial, que provavelmente vai ver essa apresentação, que é o Dr. Rui Pai. Quero te desejar um feliz sábado, Dr. Rui, e um grande abraço. O senhor sabe que tudo isso é possível, tudo que a gente viu aqui através do vídeo institucional, por causa do seu trabalho, que iniciou há mais de 50 anos atrás. Eu tenho um orgulho e uma honra muito grande de poder representar a sociedade que o senhor instituiu e criou lá atrás, e que hoje conta com grandes nomes, não é? Como o Hipólito, que esteve aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito também, o Ruizinho, que abraçou o Ministério do Pai, entre outras tantas pessoas que têm trabalhado para levar a mensagem de fé e esperança do criacionismo a todas as pessoas. Que, como o irmão Silvio falou, é uma mensagem muito importante para qualquer pessoa que professa a fé cristã. Digo isso pelas razões as quais eu vou apresentar para vocês nessa manhã. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje na Igreja Adventista da Asa Norte, porque eu considero de um modo muito especial, é a segunda vez que eu estou aqui, essa igreja, e o fato de eu ter a oportunidade de falar para vocês hoje. E eu vou explicar por quê. Eu sou paranaense e ajudei a instituir o primeiro núcleo criacionista da Sociedade Criacionista do Brasil. E fui aprovado num concurso público para professor da Universidade Federal de Goiás no final do ano de 2015 e me mudei com a minha família no dia 19 de abril de 2016 para Goiânia. Se eu não me engano, isso era uma quinta-feira ou uma quarta-feira. O primeiro sábado desse paranaense pé vermelho na região centro-oeste foi nessa igreja. Nós viemos visitar nossa prima aqui em Brasília e eu tive a decisão de vir visitar essa igreja, conhecer, porque ela morava aqui muito próximo. Eu achei uma igreja belíssima, ainda pensei, quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de pregar nessa igreja, né? Olha como as coisas são. Na tarde daquele sábado, eu entrei em contato com o Dr. Rui e ele me convidou para conhecer o belíssimo acervo que eles têm ali sobre o criacionismo, né, na Sociedade Criacionista, na sede, que fica também na casa dele, né? E ali eu tive o privilégio também de conhecer pessoalmente o Dr. Rui Pai. E no
primeiro sábado criacionista, no mês de outubro do ano de 2016, eu estava pregando na Igreja Central de Brasília. Eles mal me conheciam e já me deram essa oportunidade. Então, vocês têm ideia do carinho que eu tenho por essas pessoas, né? Que não sabiam nem se eu falava bem em público, né? Mas tiveram a coragem de me dar essa oportunidade. E desde então eu tornei-me um dos palestrantes da Sociedade Criacionista, e creio que talvez porque eu fale mais ou menos, né? E estou aqui hoje para trazer essa mensagem que eu considero extremamente relevante, principalmente para os dias de hoje. Como o irmão Silvio falou, eu sou professor universitário, tenho atuado na carreira universitária há quase 20 anos e tenho trabalhado com pesquisas na área de obesidade e diabetes. Então, a minha área de estudo é principalmente a fisiologia endócrina. Mas hoje eu não vou falar sobre fisiologia endócrina. Vou falar um pouquinho sobre neurociência, mas de maneira bastante específica sobre a neurociência da fala, da capacidade que nós seres humanos, capacidade fantástica que nós seres humanos temos de nos comunicar e da importância que isso tem para as nossas vidas, tanto nossa vida social quanto nossa vida espiritual. E começamos então pelo contexto espiritual. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Como vocês podem ver, o título da mensagem também é a palavra, não é? E começamos ali com o texto do capítulo 1, verso 3 de Gênesis, onde é dito que Deus disse. E isso tem muito significado. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso também. Antes eu quero ler o verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos reunidos nessa manhã de sábado, nessa igreja belíssima, com uma acústica belíssima, um sistema audiovisual maravilhoso, onde estamos com o intuito de estudarmos a sua palavra, de entendermos através da belíssima, maravilhosa e grandiosa obra de suas mãos, a cereja do bolo da criação que somos nós, seres humanos, a complexidade do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa fisiologia, através desse conhecimento, podemos conhecer um pouco mais dos seus atributos divinos. Por isso, Pai, eu peço que esse servo, humilde pecador, possa ser usado por Ti. Que as pessoas que estão aqui presentes também sejam inspiradas por Ti, as que estão em casa nos assistindo, possam sentir a presença do Seu Santo Espírito e que possamos, ao discorrermos sobre esse assunto, podermos ver com clareza que o Senhor é o nosso Deus Criador, que o Senhor é o nosso Deus Salvador e que em breve virá nos buscar para levarmos, para morarmos contigo nas mansões celestiais. Te pedimos isso no santo nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, a autoria dele é atribuída ao apóstolo João. João que escreveu também um dos 4 evangelhos. E eu gosto muito da forma como Lucas escreve, porque, em termos de profissão, a profissão de Lucas se aproxima um pouco da minha. Então, a linguagem que Lucas usa é um tanto quanto científica também. E por essa razão eu gosto muito da forma como Lucas fala. Mas eu percebo nas palavras de João, quando ele fala de Jesus no seu evangelho, que ele fala de forma diferente. Parece que ele via algo muito diferente em Jesus, algo muito especial em Jesus, que os outros possivelmente também viam, mas João era diferente. E ele começa o seu evangelho falando que no princípio era o
Verbo, a palavra. E depois ele ainda diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então João, ele fala sobre a divindade de Cristo. Mateus já fala de todo o processo, né, de concepção e nascimento de Jesus de forma bastante humana, né? Isso também tem sua relevância, isso também é importante. Mas a descrição de João é diferente. João, cativo na ilha de Patmos, recebeu revelações de Jesus Cristo. Eu prefiro dizer que o livro de Apocalipse não é o livro de João, é o livro de Jesus. João foi só o canal. Infelizmente, por causa do pecado, Jesus não pode se comunicar com cada um de nós. Então ele usou o seu servo João e disse: anote, escreva tudo isso, porque o fim está próximo. E cerca de 2000 anos, praticamente 2000 anos se passaram, e as revelações de Jesus, que é a carta de Apocalipse, chegam até nós. E no verso 3, Jesus diz assim, não é João, é Jesus: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, ou nelas escritas no plural, perdão, pois o tempo está próximo. Eu quero ressaltar o que está escrito no começo do verso: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Outro termo, sinônimo que podemos usar para bem-aventurado é feliz, abençoado, cheio de graça, não é? Uma pessoa que foi agraciada com algo muito especial. Isso é o significado de bem-aventurado. Então, cheio de graça é aquela pessoa que pode ler e ou ouvir as palavras dessa profecia. Para lermos ou ouvirmos e compreendermos algo, nós precisamos dessa capacidade maravilhosa que nós, seres humanos, e exclusivamente nós, seres humanos, fomos dotados por Deus, chamado de linguagem. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Informação importante. Muito do que eu vou usar aqui eu extraí de livros de neurociência. Aliás, praticamente tudo, 99%. Dentre eles nós temos aí o Beer e outros. E caso alguém tenha curiosidade e queira aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, pode me procurar que eu passo essas informações para vocês, tá certo? Bom, e falando então sobre linguagem, assim que o slide funcionar, eu consegui passar aqui, ou comunicação, não somos só nós, seres humanos, que temos essa capacidade de nos comunicar entre seres da mesma espécie. Animais apresentam também essa capacidade. E as abelhas, que são animais incríveis, sem eles a vida na Terra teria um grande problema, né? Sem elas, sem esses animais, elas também possuem capacidade de comunicação. E uma abelha, quando encontra flores que contêm o néctar, seu alimento, do qual elas produzem o mel, elas voltam para a colmeia e passam a informação da localização das flores para as outras abelhas daquela colmeia. Então existe todo um mecanismo de comunicação que é uma espécie de dança que elas realizam dentro da colmeia para passar a informação para as abelhas, para as outras abelhas, onde estão localizadas as flores. Então veja que os outros animais também criados por Deus têm uma capacidade maravilhosa de comunicação. Pode passar para o outro slide.
não apenas as abelhas, né? E nós também, todos os seres criados por Deus, desde nós seres humanos aos animais, temos a capacidade de usarmos outros tipos de linguagem, como a linguagem corporal, para expressar algum tipo de informação. Dá para perceber de modo muito nítido que esse animal está com medo ou com raiva, preparado para atacar, né? Pode passar para o próximo slide. Da mesma forma, o cão, quando está bravo ou com medo, ele tem uma forma de se expressar, de se comunicar para mostrar que está com medo, ou que está com raiva, ou que está bravo, ou que está querendo demonstrar para alguém, para algum indivíduo, para outro animal, que você está invadindo o espaço dele. E a partir dali, ele pode reagir. E a reação pode não ser muito agradável, né? Pode passar para o próximo. Outros animais e os cetáceos, golfinhos e baleias, despertam muito a minha atenção. Já tive a oportunidade de ver esses animais ao vivo e foi extremamente emocionante, né? Eu fico imaginando quem estuda golfinho em Fernando de Noronha. Que privilégio é esse, né? Isso é um trabalho que muitas pessoas, principalmente os biólogos, né, gostariam de ter. E, de fato, os golfinhos são animais incríveis, extremamente inteligentes e com a capacidade de comunicação muito avançada. Dizem que, do ponto de vista de inteligência, são os animais mais próximos de nós, né, em termos de algumas capacidades de comunicação. Tá bom, muito obrigado. Da mesma forma, as baleias. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui um breve vídeo com um som que a baleia jubarte usa para se comunicar, o macho, né? É chamado de o canto da baleia jubarte, para se comunicar com a fêmea, para chamar a atenção das fêmeas. Eu acho que se você clicar no meio... No meio da tela não aparece o link? Se não tiver um probleminha técnico, não tem graça, né? Aí, essa é a baleia jubarte macho. Realizando o que os pesquisadores que estudam o comportamento desses animais chamam de o canto da baleia. Então veja que esse animal, para chamar a atenção da fêmea, além de movimentos característicos, ele tem um tipo de vocalização, de som que ele emite para chamar a atenção da fêmea. Aves também têm essa característica, né? Eu gosto muito, apesar de algumas pessoas acharem irritante, de ver maritacas, esses louros, que tem muito aqui na região centro-oeste, né? Que ficam cantando, conversando, se comunicando, né? Algumas todo ano fazem ninho lá na minha casa. E me parece que é um casal monogâmico. É sempre o mesmo macho e a mesma fêmea. E eles batem o maior papo. Eu falo, amor, olha lá, eu acho que eles estão tendo uma DR, né? Estão discutindo a relação. Precisa ver, eles ficam conversando mesmo. Parece que estabelecem um diálogo, né? Muito claro e evidente entre eles. Realmente eu acho que o controle... Se bem que agora está no YouTube, né? Por favor, pode voltar para a apresentação. Então, nós podemos observar... Agora eu acho que eu consigo passar daqui. Ótimo. Em vários animais, a capacidade de comunicação. E quem é biólogo e estuda o comportamento animal sempre tenta estabelecer essas características de animais
com características expressas pelos seres humanos. E aí começa a haver uma suscetibilidade desses profissionais ao observarem algumas semelhanças comparativas, começa a aumentar a suscetibilidade de acreditar na possibilidade de que esses seres foram passando por um processo de adaptação e evoluindo ao longo do tempo. Daí é onde surge a teoria da evolução. Eu sei que eu estou sendo um pouco simplista aqui, mas a linguagem é para atingir um número maior de pessoas. Possivelmente nós podemos ter presente aqui pessoas que já têm um traquejo melhor, já são iniciadas na ciência, né? E aí pode falar assim, não é bem assim. Nós podemos conversar depois, de forma mais aprofundada sobre determinados assuntos aqui, que eu vou abordar de forma um pouco mais superficial, tá bom? Então, se você se sentir incomodado nesse sentido, eu estou à disposição para nós conversarmos melhor sobre o assunto depois. Porque quando eu apresento uma imagem de primatas, geralmente essas pessoas já ficam um pouco mais incomodadas, né? Mas é justamente com os primatas que o nível de comparação, em vários sentidos, começa a fazer mais sentido ainda na cabeça de muitos biólogos. Porque quando a gente olha para a morfologia, para a anatomia dos primatas, nós vemos algumas semelhanças com nós, seres humanos. De fato, existem. Comparado a outros animais, quando nós comparamos o ser humano com os primatas, nós vemos muitas semelhanças anatômicas, né? E, de fato, são animais muito inteligentes e com uma capacidade de comunicação e aquisição de um certo nível de linguagem muito complexo, como a gente pode observar aqui. Vejam, aqui nós temos símbolos no quadro da esquerda de vocês que representam alguns significados específicos. E os cientistas que trabalham com esses animais, chimpanzés, eles conseguem estabelecer, através de muito treinamento, um nível muito avançado de comunicação com esses animais, através desses símbolos que os chimpanzés reconhecem. Com alguns erros, mas muitos acertos. Então, o animal realmente ele consegue adquirir uma certa linguagem e se comunicar com o seu tutor, vamos dizer assim. Então, nós vemos aqui, por exemplo, um símbolo que representa carro, um símbolo que representa leite, não, sim, né? Hambúrguer e muitas outras coisas. E dessa forma, o animal consegue se comunicar com o seu tutor. E aí, quando a gente observa isso, a gente pensa, nossa, isso é incrível. Não seria isso uma forma rudimentar de comunicação que possivelmente evoluiu e chegou até o nosso nível de comunicação? Não seria isso uma forma clara de mostrar que a evolução é factível? Vendo esse aspecto da linguagem? E aí a pergunta que nos cabe, né, depois de vermos muitas comparações entre nós e os primatas, então, significa que os estudos sobre as áreas cerebrais que controlam a linguagem humana foram estudadas em primatas? Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Não. Muitos nãos. Não, não, não e não. A maioria das funções fisiológicas que nós estudamos em animais de laboratório. Inclusive, ultimamente, dá um trabalhão aprovar um projeto num comitê de ética de uso de animais em experimentação. Vocês não têm ideia do quanto isso é difícil. Eu que estudo obesidade e diabetes, uso animais de laboratório, ratos e camundongos, para estudar. A gente chama isso de ciência básica, experimental básica, né? E depois nós vamos fazendo o processo de translação para humanos e as coisas vão avançando até que
os tratamentos que nós descobrimos lá para animais passam a ser usados em os seres humanos. Mas, no caso específico da linguagem, o estudo da linguagem e das áreas cerebrais, corticais, responsáveis por processar as informações referentes à linguagem, não foram estudadas em primatas. Como muitas outras funções são, essa não foi. E aí cabe uma outra pergunta. Por que não, então? Por que que não? Por que que essa capacidade incrível humana não foram estudadas em primatas? Porque as áreas cerebrais relacionadas à linguagem não existem em outros seres neste mundo. Só em nós, seres humanos. E os estudos realizados para compreender como existe no cérebro regiões, áreas específicas para o processamento da informação referente à linguagem, como não é possível fazer em animais, isso foi feito em seres humanos, através de problemas da fala, que nós chamamos de afasias. Então, pessoas que apresentam problemas de fala, o nome que nós damos para esse problema é afasia. E existe a afasia de Broca e a afasia de Wernicke, que receberam essas nomenclaturas justamente porque as pessoas que estudaram essas áreas e as alterações de fala foram esses dois pesquisadores, Paul Broca e Carl Wernicke, há muitos anos atrás. E como foi que eles estudaram? Eles tinham pacientes que tinham afasia, e quando essas pessoas faleciam, eles iam estudar as áreas cerebrais. E eles observaram que, geralmente, essas pessoas tinham lesões em regiões específicas do cérebro, geralmente por algum tipo de acidente vascular cerebral. Então, a pessoa, em um dado momento da vida, sofria um AVC, e aí isso afetava a fala da pessoa. Então, eles estudavam todas as características de alterações, que nós chamamos de afasia, de alterações da fala, e quando a pessoa morria, os pesquisadores estudavam qual área do cérebro que estava danificada. Então, descobriu-se o que nós chamamos de área de Wernicke e área de Broca, que são duas áreas do córtex cerebral responsáveis especificamente com características da fala, com aspectos próprios da fala, ou melhor dizendo, da comunicação. Porque a fala, ela faz parte de um contexto mais amplo que nós chamamos de comunicação. Bom, então, existe a afasia que nós chamamos de Broca, onde a área lesada, obviamente, vai ser essa área que recebeu o nome de área de Broca, e a pessoa que tem uma lesão nessa área, ela tem uma boa compreensão. Então, quando você fala com ela, ela compreende normalmente. Só que ela não consegue falar fluentemente. Olha que coisa esquisita. A pessoa compreende tudo que você está falando, entende normalmente, ela não tem nenhum déficit cognitivo, ela compreende normalmente, só que ela não consegue falar fluentemente. Há um comprometimento, na construção das palavras e na expressão, na vocalização das palavras. Já quem tem uma lesão na área de Wernicke, ela tem a compreensão prejudicada, mas ela mantém fluência gramatical. Ela consegue se expressar normalmente, apesar de não falar com certo sentido, porque ela tem um problema de compreensão. Mas a capacidade de fala dela não está alterada. Dessa forma,
podemos, então, notar que existe, nós, seres humanos, duas áreas específicas para a linguagem, para a comunicação entre nós, seres humanos. Essa capacidade incrível que nós temos. E que para qualquer cristão é extremamente importante, porque é através desse processo que toda a mensagem do contexto, né, de queda do homem, de salvação, né, de pecado, da morte como consequência do pecado e da salvação, da graça, através da pessoa de Jesus Cristo, tudo isso depende dessa capacidade. Então, para isso, o nosso cérebro, que é um órgão extremamente complexo, e acreditem, eu não estou falando das novidades que existem hoje a respeito da fala. Estou falando das duas áreas primordiais que foram descobertas lá atrás. Hoje a coisa está muito mais complexa. Acreditem, estou simplificando. Mas a gente sabe então que nós temos o hardware, o cérebro, o nosso processador, né? A nossa CPU, onde é processadas as informações, o chip, né? Onde tudo é processado. Mas eu pergunto, qual é a origem do software? Quando nós pegamos um aparelho como esse, né, um smartphone, um aparelho celular, nós sabemos que ele tem a parte física, não é? Os microchips que estão aqui, os processadores, memória, todo o aparato físico dele, que é usado para processar informações. Quais informações? Dos aplicativos que estão aqui dentro, não é? Nós temos aqui vários aplicativos, não é verdade? A gente instala, né? Do banco, né? E vários outros, né? Até banco a gente consegue resolver muitas coisas hoje por aqui, né? E alguns usam joguinhos, né? Evita. Isso não é muito bom, não é muito saudável. Bom, os aplicativos são o que nós chamamos de software. Para construir um software, ele precisa ser escrito. Existe uma linguagem, que nós chamamos de linguagem computacional, através do qual pessoas brilhantes, obviamente, escrevem como que os nossos aplicativos devem funcionar. Os nossos softwares devem funcionar nos nossos aparelhos celulares. Se o nosso cérebro é equivalente a um processador de uma máquina como essa, o que seriam os aplicativos? A linguagem é um tipo de aplicativo, vocês concordam? Aí eu pergunto, quem escreveu, quem criou, quem estabeleceu todo esse processo? É possível que isso tenha surgido espontaneamente? Seja sincero com você mesmo. Raciocine sobre tudo isso, a complexidade da linguagem humana, em diferentes povos espalhados pelo mundo. E as regras do português, tão difícil dos nossos filhos aprender, né? Algumas até hoje eu não consegui. Às vezes erro uma crase, uma vírgula, alguma coisa assim. Segredo nosso. Como que isso pode ter surgido do nada? Nós observamos, sim, que a linguagem passa por processos de adaptação, evolução, aumento de complexidade, como é o caso do nosso português. Mas como surgiu a primeira linguagem? Como surgiu esse primeiro software? E como que ele foi instalado? Veja só, o que eu extraí de um livro de neurociências. A linguagem é universal nas sociedades humanas, talvez devido à organização especializada do encéfalo. Olha só o que o autor diz, que a linguagem é universal em todas as sociedades humanas, talvez, ele acha que é talvez, né? Devido à organização especializada do encéfalo. Eu poderia acrescentar ali humano, porque só o nosso cérebro é desenvolvido com todos os aparatos necessários para a linguagem. Só o nosso, nenhum outro
ser vivo nesse planeta tem isso. Mas a palavra talvez sempre é usada para criar uma certa dúvida, né? Olha o que ele continua dizendo. Estima-se que existam mais de 5.000 línguas e dialetos espalhados pelo mundo, os quais diferem em muitos aspectos, como a ordem em que o substantivo e os verbos são dispostos, né? Ou substantivo e adjetivo, por exemplo, no inglês é diferente do português, né? Trocado a posição. No entanto, apesar das diferenças na sintaxe, da Patagônia ao Katmandu, todas as línguas transmitem sutilezas das experiências e emoções humanas. Qualquer tribo indígena brasileira, no recôndito da floresta amazônica, vai ter um tipo específico de linguagem. As pessoas que fazem parte daquela tribo vão se comunicar entre si através da linguagem falada. E mais, nessa linguagem, terão características que transmitem sutilmente experiências e emoções típicas humanas. Nenhum outro ser no mundo tem essa capacidade. Nós somos diferentes. Por isso eu não digo que nós somos mais um ser que faz parte do grupo dos animais. Não é? Existem os animais e existem os seres humanos. Considere o fato de que nenhuma tribo muda jamais foi encontrada, mesmo no canto mais remoto do planeta. Muitos cientistas acreditam que a universalidade da linguagem seja uma consequência do fato de que o encéfalo humano, aí a palavra mágica, né, por isso eu grifei, tenha desenvolvido espontaneamente, né, assim o autor deve acreditar, tenha desenvolvido sistemas especiais para o processamento da linguagem. Ou se desenvolveu ou foi criado. A escolha é sua em qual das possibilidades ou cosmovisão você vai escolher para acreditar. Se foi criado, áreas cerebrais no seu cérebro maravilhoso, específicas para você poder conversar, se comunicar com outros seres humanos, ou surgiu espontaneamente, se desenvolveu espontaneamente. Assim como também a linguagem, o software foi instalado espontaneamente, sem nenhuma direção ou propósito. Essas áreas todas. E olha que nós estamos falando só da linguagem. Poderíamos falar aqui de várias outras áreas cerebrais com funções específicas, como movimento e etc. E a linguagem torna a situação mais complexa ainda, porque além de existir áreas que processam a informação, você precisa realizar movimentos específicos da fala. E existem estruturas específicas que nós temos responsáveis pela fala, né? Como nós podemos observar aqui, a laringe, onde nós encontramos as cordas vocais. Nós, seres humanos, somos dotados dessa estrutura que possibilita, como a nossa equipe de louvor aqui, cantar belamente. E eu falando para vocês hoje. Mas eu estou falando porque vocês têm a capacidade de ouvir. E aí nós temos uma outra maquinaria específica responsável pela audição. Uma membrana fininha, lá no fundo, né, desse ducto, ou canal auditivo, né, chamada de tímpano, que quando as ondas sonoras incidem sobre ela, ela vibra. E aí vibra 3 ossinhos famosos, né, para quem já estudou anatomia: martelo, bigorna e estribo. Nomes bastante atípicos, né? E aí a informação é passada por uma estrutura chamada cóclea, que eu gostaria muito de mostrar a complexidade disso para vocês, mas a gente precisaria de pelo menos umas 5 horas.
muito complexo, incrível, maravilhoso. E nós temos a capacidade de ouvir graças a essa estrutura. Sem falar na visão. Bem-aventurados os que leem e ouvem. Ler também é importante, não apenas ouvir. Na verdade, o que precisamos é estudar as profecias. E para nós vermos a complexidade da visão é algo incrível. Existe no fundo do olho, na nossa retina, células fotossensíveis adaptadas a captar energia luminosa. E aí essa informação luminosa é convertida em impulso nervoso e transmitida até o córtex occipital, que fica na parte de trás do nosso crânio, onde a informação visual é processada. O nervo óptico, que conduz esse impulso nervoso, é formado por 1 milhão de neurônios. Só o nervo óptico. E o mais interessante é que quando o córtex cerebral está sendo formado durante o desenvolvimento embrionário e o olho também, esses 1 milhão de fibras nervosas começam a se projetar e se prolongar e se encontram de modo extremamente preciso. Por volta da 8ª semana, vou repetir, 8ª semana de gestação. E aquele serzinho vivo, a partir do processo da concepção, ganha capacidade de ver. Vou repetir pela 3ª vez. 8ª semana de gestação. No contexto do tema de hoje, 2 perguntas são muito importantes. Primeiro, qual a natureza do mecanismo neural que nos permite aprender uma língua? Por mais que os livros de neurociência tenham mais de 1000 páginas, a gente ainda sabe muito pouco. Por mais que a gente já conheça algumas áreas específicas, a gente ainda sabe muito pouco como funcionam os mecanismos de processamento dessa informação. As moléculas, os neurotransmissores, como os neurônios são ativados, desligados e assim por diante. Todo esse mecanismo a gente ainda desconhece, dada a sua complexidade. Essa é uma pergunta importante. Mas a segunda eu ainda acho mais importante. E veja, essas 2 perguntas não foi eu que fiz, eu também extraí dos livros de neurociência. A segunda pergunta é: por que os seres humanos têm essa inclinação tão profunda por aprender uma linguagem? Por que todo serzinho, quando nasce, depois mais ou menos da 40ª semana de gestação, já nasce sedento dessa capacidade, de adquirir essa capacidade? Quando ouve os pais falando, fica sempre atento, e depois de alguns meses, já esboçando ali, tentando esboçar algum tipo de comunicação. Por que todo ser humano tem, olha só, essa inclinação tão profunda por aprender uma linguagem? Tanto que, e aí eu vejo que isso é o que nós chamamos no design inteligente de anteevidência genial. Mesmo quando a pessoa perde alguma característica que confere a ele a capacidade de se comunicar, existem outras possibilidades. Então, se a pessoa não consegue verbalizar, porque perdeu essa capacidade, ela pode se comunicar através de sinais. Não é incrível? Se a pessoa perde a visão e não consegue mais ler o que está impresso em fontes normais, não é? Padrões, para não usar a palavra normal, ela pode ler através do tato. Outra característica incrível que nós, seres humanos, temos. Ah, professor, mas existem outros animais que falam. Inclusive, eu posso até ensinar um papagaio a cantar o hino nacional, né? E aí, se for um papagaio verde e amarelo, vai ser bastante patriótico, cantando o hino nacional. Eu te pergunto,
ele tem alguma noção do que significam as palavras contidas no hino? Ele tem alguma noção da Constituição que rege as normas e leis desse país? Apesar que tem alguns juristas que estão meio confusos também, né? Nenhuma. Quando algum aluno, ao invés de estudar adequadamente, aluno de pós-graduação, tá? Sobretudo, que trabalha comigo no laboratório, ele tenta decorar alguma coisa e ele começa só a repetir o que ele decorou, percebo que ele ainda não conseguiu estabelecer link entre os conhecimentos, eu falo assim, ó, você está parecendo papagaio de pirata. Porque ele não entendeu, ele está só repetindo, querendo mostrar que sabe alguma coisa, né? Ó, você precisa de fato entender esses mecanismos. Hoje, a pesquisa é pautada, na fisiologia, é pautada por entender mecanismo, de modo muito aprofundado. Um papagaio, acredite, não tem capacidade nenhuma de se comunicar como nós, seres humanos. Eles se comunicam entre eles, sim, de forma belíssima, eu acho lindo. Mas é uma comunicação muito rudimentar comparada à nossa. E mais, nenhum outro ser vivo neste mundo tem essas capacidades maravilhosas, como o estado contemplativo que nós, seres humanos, temos, quando admiramos as belezas criadas por Deus. Percepção temporal, passado, presente e futuro. O papagaio tem noção de quem chegou aqui no Brasil no ano de 1500. Não vou falar descobriu para não gerar polêmica, porque já existiam pessoas aqui, não é verdade? Tem noção do que vai acontecer no futuro dele, coitado? Não. Mas nós, seres humanos, temos. E as 3 virtudes características de todo cristão que Paulo ressalta: o amor, esperança e fé. Que outro ser vivo pode falar sobre isso, além de nós? Contemplar as maravilhas criadas por Deus, não é? E transmitir isso para outras pessoas. Ó, visitem. Arraial do Cabo é lindo, né? Demonstrar amor para outras pessoas através de suprir a necessidade delas, por exemplo, entregando alimento em campanhas de Natal. Nós fazemos isso. Outros animais não. Demonstrar amor genuíno. E a esperança nessa promessa feita por Jesus? Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, porque ele já estava aqui, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver estejais vós também. Você ouviu essas palavras sendo proferidas da boca de Jesus? Você já viu Jesus? Mas você acredita nessas palavras pela fé. E você guarda a esperança de que essas promessas serão cumpridas. Porque você é um ser especial, criado à imagem e semelhança de Deus. Todas as outras obras criadoras de Deus foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Ele disse, e essas coisas surgiram. Do nada, pelo poder criador da palavra de Deus. Mas tem um ser que ele criou de modo especial. E a palavra de Deus em Gênesis diz que quando ele criou o ser humano, ele soprou na sua narina o fôlego da vida. Lembra do software? Na minha opinião, nesse momento foram instalados todos os seus aplicativos, incluindo o da fala, da linguagem, que possibilita você compreender a profundidade do que significa ser filho e filha de Deus. Infelizmente, os nossos pais, pouco tempo após terem sido criados, por
exercerem de forma equivocada o seu livre-arbítrio, escolheram pecar. E através do pecado também entrou neste mundo a morte. E quando perceberam que estavam vulneráveis e ouviram novamente a voz de Deus, o que eles sentiram? Medo. Porque o pecado faz isso. Ele nos afasta do nosso Criador. Mas a promessa de Jesus e o chamado de Jesus é de que é para nós virmos e conversarmos com Ele. Vem, vamos dialogar. Que outro ser neste mundo tem essa capacidade? Você entende o que você é para Deus? Você entende isso? É impossível nós nos classificarmos como meros animais. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos toda a atenção do ser que criou todo o universo, a ponto dele dar a vida por nós. E Ele ainda nos ama tanto a ponto de dizer assim, ó, você está confuso? Vem, vamos conversar. Deixa eu te explicar. Infelizmente a gente não pode ouvi-lo, mas Ele fala conosco através de outras pessoas. Esteja com os seus ouvidos abertos para você ouvir o que Deus tem para te dizer. O Verbo um dia se fez carne e habitou no meio de nós. E Ele disse quando esteve aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação se não for através de Jesus Cristo. Paulo ainda diz lá em Colossenses capítulo 1, que tudo o que foi criado foi feito por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E pelo meio do seu sangue, Ele reconciliou as coisas na terra com as coisas no céu. Esse Jesus hoje te convida para você entregar a vida a Ele. Esse verbo, a palavra que existe desde o princípio das coisas, que é imaterial, que existe para além do tempo, da matéria e do espaço, se tornou homem no maior de todos os sacrifícios deste universo e deu a vida por mim e por você. E hoje Ele te convida. Vem. Você está confuso? Você está passando por problemas na sua vida? Você não conhece, não consegue reconhecer mais o seu Criador? Você não consegue mais reconhecer em você mesmo que você é filho de Deus? Eu estou hoje, nessa manhã, te convidando, através das palavras proferidas por esse filho cheio de deficiências como vocês, de pecados, manchado pelo pecado. Ele está te convidando. Vem, vamos conversar. Vem me conhecer melhor, porque você vai ver que o que eu tenho preparado para você, olho algum jamais viu. As maravilhas que Jesus está terminando de preparar para muito em breve vir te buscar para levar para morar com Ele nas mansões celestiais, são coisas que olho algum jamais viu. Não deixe essa decisão para amanhã. Se tem algo que está te impedindo de tomar essa decisão, afaste-se disso. Se você está confuso, busque ajuda. Se você ainda tem dúvidas, estude, porque bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem as palavras proferidas pelo Criador do universo, que deu a vida por mim e por você. Nós vamos cantar agora. Eu quero convidar vocês para se colocarem de pé. Vocês estão prontos aí para me ajudar aqui? Depois de cantarmos, eu farei uma oração final. Esse é o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas. Ele falou e tudo se fez.
Você deve conhecer essa música, então canta com a gente. Louve a Deus. Use essa capacidade que Deus te deu para honrar e glorificar o nome dEle. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, esse é o Deus que te ouve, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Então louvemos a esse Deus nessa certeza. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Nós temos essa certeza. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, aí no mundo existem muitas informações controversas que têm o intuito de questionar o seu poder criador, Senhor. Por essa razão existem muitas pessoas confusas, e o Senhor sabe que um dia eu estive nessa posição, nessa condição. Se possivelmente, Pai, existe alguma pessoa neste momento aqui na igreja ou nos ouvindo através da internet que sentiu de alguma forma que as palavras que foram ditas aqui são verdadeiras, mas que ainda está confusa e não consegue tomar uma decisão de seguir a Ti e entregar a vida a Ti, que o Seu Espírito Santo possa conduzir essa pessoa em toda a verdade, que o Senhor possa revelar a ela toda a verdade criadora através da ciência e através da Sua Santa Palavra, a Bíblia Sagrada. Que ela possa sentir o conforto que eu senti na minha vida, de sentir-me abraçado por Ti, no momento em que entreguei a vida ao Senhor. Que ela possa ter essa alegria, a fé e a esperança de um dia, muito em breve, olhar para o alto e dizer: esse é o Deus Criador a quem eu aguardava. Pai, como ancião dessa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu peço a Ti que de maneira poderosa o Senhor atue na vida, principalmente dos nossos jovens, que sofrem de influência das mais negativas que os afastam de Ti, que os levam a acreditar em vãs filosofias, a ponto de acreditar que eles são meros animais, e negam a semelhança que foram criados à Sua imagem. Por isso, Pai, eu imploro que o Senhor ouça o meu pedido, como pai também de jovens que estão passando por essa fase tão difícil. Se porventura algum jovem nesse momento estão ouvindo essas palavras, que possam se sentir tocados pelo Santo Espírito do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.